Olá, olá, alunos dos terceiros anos, tudo bem? Espero que sim. Estava diferente. Estou lembrando, golpe de 1964. Apesar de você, amanhã há de ser um novo dia. O golpe, período mais terrível que tivemos em nossa história, pequena e mal contada história do Brasil, porque é contada apenas por órgãos oficiais e não pela população de forma geral. Bem, veio a calhar justamente hoje, o dia que se comemora a triste data, 31 de março de 1964, o início do golpe militar. Nós vamos falar sobre a Constituição Cidadã. O que representa a Constituição Cidadã? Essa é uma aula bem curtinha, bem tranquila, mas que deixa claro o motivo da Constituição, um conjunto de leis que regem qual é o direito e qual é o dever do cidadão dentro desta nação. Antes de eu iniciar de novo, de fato, esta aula, não esqueçam, coloque como você entende a Constituição Cidadã a qual você está exposto, pelo qual você está convivendo. O que é a Constituição Cidadã para você? Não esquece disso. Vou fazer a pergunta de novo. O que é a Constituição Cidadã promulgada em 1998 para você? Para que ela serve? Qual a importância da Constituição Cidadã para a sua vida como cidadão, para que você pratique a sua cidadania? A pergunta da aula é essa. O que é a Constituição Cidadã para você? Qual as principais características, para que ela serve, como você a identifica no seu dia a dia e assim por diante, senão eu mesmo vou responder a pergunta. Vamos lá então à aula. Não esqueça, o que é a Constituição Cidadã? Constituição Cidadã foi promulgada em 1988, tem um marco, mandei para vocês já as lâminas do PowerPoint, ela tem um marco, tem um senhor lá chamado Ulisses Guimarães, ele é a principal personagem, né? Que promulga, ele que dá valor à Constituição Cidadã após essa Constituição passar por votação pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Mas o que é a Constituição Cidadã? Constituição por si só é um conjunto de leis que dá ao cidadão todos os seus direitos e deveres como pessoa do Brasil. Você como cidadão, você só pratica a cidadania a partir do momento que você exige os seus direitos e cumpre com seus deveres. Vou dar um exemplo bem claro. Que tipo de direito, professor? Você exige, me perdoe, você exige que as aulas de sociologia, porque hoje é uma aula de sociologia, sejam mais claras, que o professor seja melhor, que ele possa dar uma aula que lhe faça um cidadão de verdade. Ótimo. É um direito seu como cidadão. E o que é um dever seu como cidadão? É cumprir com as obrigações básicas de você como ser humano. Quais são as obrigações básicas, professor, para que eu seja um cidadão, como um ser humano cidadão? Como que eu posso praticar minha cidadania? Você pode
de alguma forma, ajudar sua mãe, ajudar seu pai. Você pode fazer as tarefas. Você pode... é uma coisa tão simples, tão vulgar, mas tem que falar. Arrumar tua cama, lavar sua xícara, lavar seu copo, não jogar sua roupa na rua. Isso está determinado na Constituição Cidadã, professor? Não, mas isso está determinado na sua vida quando você quer praticar a cidadania para se mostrar como cidadão. Mas vamos lá. Constituição Cidadã. A Constituição Cidadã é um marco para o Brasil. Em 1988 foi criado um conjunto de leis que determinavam que a partir deste momento o Brasil, os cidadãos do Brasil, eles seguiriam um conjunto de leis que lhe dariam direitos e deveres sobre o que eles poderiam e deveriam fazer como cidadãos. Quer ver? Um minuto. Aqui. Este livrinho, a Constituição de 1988, caidinho, acabado, já cheio de imperfeições, porque esse foi o primeiro, então nesses não tem as emendas constitucionais que vocês terão aí nos PowerPoints. O que é uma emenda constitucional? É aquilo que ajuda a melhorar a sociedade de acordo com a evolução dessa sociedade. Isso faz parte da Constituição, deste conjunto de leis que passaram a determinar a vida política, social, econômica do brasileiro. Nós vamos ver depois direitos e deveres políticos, sociais e constitucionais do cidadão. Então a Constituição, ela é um marco porque ela determina o que uma sociedade livre, democrática, que não passa por nenhum tipo de tortura e opressão, ela deve seguir. Professor, mas isso é praticado? Nem sempre. A Constituição brasileira, ela infelizmente, ela se tornou um livro que o professor tem, o professor leu, o professor ganhou esse livro, mas que ela muitas vezes ela não é seguida. Por quê? Porque as pessoas elas entendem apenas os direitos que elas possam ter e que elas possam reivindicar. Mas ela não entende que nessa Constituição também existem alguns deveres e que por ser uma Constituição cidadã, o que é uma Constituição cidadã? Totalmente democrática, feita para o cidadão, as pessoas às vezes não entendem que as suas atitudes terão consequências no futuro, muitas vezes próximos. Que tipo, professor, de atitude? A Constituição determina que todo brasileiro, homem, mulher, tem direito a voto. Que todos são iguais perante a lei. E ela é cidadã porque ela foi totalmente vinculada aos direitos humanos, que nós veremos também mais à frente. Mas que as atitudes, os direitos que são mal utilizados, os deveres não cumpridos, acabam meio que anulando a nossa Constituição. Acabam que anulando toda a teoria, acabando com aquele artigo de todos têm os mesmos deveres, independentes do credo, independente daquilo que você acredita como certo ou como errado. A Constituição Cidadã,
ela vem para lhe garantir direitos. E às vezes, por não sabermos, nós acabamos por deixar esses direitos de lado. Daí tem lá dos ministros do Supremo, o que eles podem fazer, o que eles não podem, como isso pode ser feito, porque existe um artigo muito importante que você deve saber, que é o artigo 5º, que nós vamos falar dele mais à frente, em outras aulas. Mas esta Constituição, este livrinho, ele deveria ser distribuído a todos nós. A todos nós. Este livrinho, todo caído, ele deveria ser distribuído a todos nós, para que nós pudéssemos, de forma muito tranquila, vivermos em harmonia, vivermos cientes de que minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro cidadão ou da outra cidadã. A Constituição Federal do Brasil, ela foi elaborada e teve validade, que é promulgada, baseada nos direitos das pessoas. Homens, mulheres, homossexuais, transexuais, enfim, das pessoas, do ser humano. Ela não restringiu nada a ninguém. A Constituição Cidadã, ela tem uma importância ímpar, porque ela é promulgada, ela ganha em valor, ela é validada a partir do momento que nós vínhamos de um período que vocês com certeza não passaram, eu peguei apenas o finalzinho, um período de opressão, de censura, de restrição de direitos, que é o período de 1964, que nós hoje, 31 de março de 1964, comemora-se o quê? O início do golpe. Hoje, 31 de março de 2021, tem muita gente comemorando o golpe militar. Uma pena. Pessoas que, por um motivo ou por outro, não viram o artigo 5º, onde mostra os direitos e deveres de todos, sem exceção. Direitos sociais, direitos políticos, direitos constitucionais, econômicos e direitos humanos, que nós veremos na próxima aula, no nosso próximo encontro. Então, por favor, Constituição Cidadã, a Constituição que deu a todos nós brasileiros direitos e deveres e nos livrou de um período de opressão, de um período de censura, de um período de perseguição que assustava a todos no Brasil. E nós vamos escutar, eu escutei e acredito que vocês escutem também, de muitas pessoas. Em 1964, as coisas não eram tão ruins assim. Eram ruins, mas não eram publicadas, não eram publicáveis. Pessoas sendo mortas, arrastadas, torturadas. Hoje eu mandei, acho um vídeo até para vocês também, falando sobre o golpe de 1964 e da comemoração do 31 de março. É terrível. É terrível. Você não tinha o direito de dizer: professor, eu não gostei. Professor, isso ficou bom. Professor, desse jeito pode continuar. Desse jeito não deve continuar. Eu preferia que fosse assim. Não havia direitos, cara. É a Constituição Cidadã do Brasil de 1988 que tem como grande baluarte um senhor chamado Ulisses Guimarães, que vai lhe dar a você, a mim e a todos os cidadãos, independente do sexo, da cor, da idade, os direitos de ir e vir. Pode sair e voltar
não tem hora. Vai dar para você o direito de criticar e ser criticado, que você tem o direito de ser criticado também. E vai lhe dar para vocês alguns deveres para que você possa continuar vivendo bem com todas as pessoas que estão ao seu lado. Constituição cidadã é a constituição das pessoas, dos cidadãos, e todos são cidadãos desde seu nascimento. Muitos não praticam a cidadania. Muitos praticam ainda algumas atrocidades, né? Infelizmente, algumas violências, mas que perante a Constituição é ilegal. Então, por que a importância de ficar ouvindo sobre a Constituição Cidadã? Para você saber que você tem direitos e deveres que lhe dão cidadania, lhe dão a possibilidade de cumprir e de exigir algumas coisas que até antes de 1988 vocês não tinham. Nós não tínhamos, nossos pais não tinham. No interior, isso não ficou muito claro, porque no interior a educação já era um pouco mais rígida e as pessoas elas se acomodavam a partir do entardecer. Já não saíam mais, já não conversavam mais, não havia tanta interação como hoje tem pelo WhatsApp, pelo Instagram, enfim, pelas redes sociais. Então a Constituição de 1988 ela vem para lhe dar aquilo que seus pais não tiveram, que eram direitos legais determinados. Um conjunto de leis que lhe dava a alguns importantes direitos, mas também lhe dava muitos importantes deveres para que você, como cidadão, que todos nós somos, praticassem e ainda para que nós pratiquemos a nossa cidadania, cara. Constituição cidadã, já pensou? Entra um governador qualquer, não vamos falar do Bolsonaro, do Dória, do Ratinho Júnior, nada disso. Um prefeito, o Pocai, o Palhares, o Filé, que eu tô falando de Jacarezinho, de Ourinhos e de Fartura, não vamos falar de nada disso. Qualquer governador, para que ele não seja tirado da sua função de governar, ele tem que seguir acima de tudo a Constituição. Ah, professor, mas agora o senhor matou a charada. Tem um monte de prefeito, um monte de governador, um monte de vereador, o presidente, eles não seguem o que está determinado na Constituição. Muito bem. Mas por que eles não seguem o que está determinado na Constituição? Porque a maior parte do povo não faz ideia que a Constituição existe para lhe colocar alguns deveres, mas também para lhe dar direitos. A Constituição Cidadã é o maior símbolo da liberdade do cidadão brasileiro. A Constituição de 1988, que ela está aqui, velhinha, acabadinha, amarelinha, com as páginas todas misturadas, no meu caso, ela vem para nos dar o que nós não tivemos no período da ditadura. E vocês não sei, mas eu escutei muito. Bom era o período da ditadura, bom era o período dos militares que colocava a ordem. Mentira! Sem Constituição, as pessoas fazem o que bem entendem. Criam leis para nos julgar, para nos liberar, para nos punir. Nos prendem só porque eles não gostam daquilo que falamos. Então a Constituição é um marco da liberdade do cidadão como ser humano.
E no Brasil ela foi chamada de cidadã porque ela é toda baseada nos direitos humanos. Tudo bem? Entenderam por quê? Nós temos que ter ideia, de vez em quando ir lá no Google e colocar lá artigo 5º da Constituição Cidadã, para ver o que fala o artigo 5º. Que eu ia até postar esse vídeo aí para vocês, mas tem um vídeo muito mais engraçadinho, bonitinho, que eu postei. Ele é longo, mas ele vai lhe ajudar a entender o que é a Constituição. Entender o que é a Constituição, cara, conjunto de leis que dão a nós direitos que nós, no período da ditadura, não tivemos. Teve várias constituições? Teve. Houveram, tiveram, existiram várias constituições. Mas essa daqui de 1988 é a que nos rege. E é por ela que nós temos que lutar. E é por isso que o ensino médio tem, que é um erro também, deveria ter desde o ensino fundamental, uma ideia do que é uma Constituição. Uma ideia que uma Constituição é um conjunto de leis que determina, ou que pelo menos escreve aqui o que você pode e o que você não pode fazer, para não deixar de respeitar a pessoa que está ao seu lado. Constituição, conjunto de leis que determinam direitos e deveres de todos nós. Emenda à Constituição, emenda constitucional. Emenda constitucional são justamente aquelas leis que elas foram sendo inseridas dentro da Constituição, por isso se chamam emendas, para que nós pudéssemos e para que nós possamos viver ainda melhor. Professor, mas minha vida é muito difícil, muito dura. A Constituição não vai fazer nada por você. Você tem que lutar dentro do que está determinado na Constituição, dentro dos seus direitos, para melhorar a sua vida. Não foi imposto ao professor Kleber, você será professor. Não. Foi dado oportunidades, coisa que na ditadura não existia. Na ditadura nós fomos segregados. Esses podem tudo, esses não podem nada. Não está nem parecendo minha mão aqui. Por favor, Constituição Cidadã. O conjunto de leis que nos deu a possibilidade de saber quais nossos direitos e quais nossos deveres como cidadãos. Mas já praticamente, estou respondendo. Mas o que é para você a Constituição Cidadã? Professor, mas como que eu vou saber? Eu não tenho a Constituição aqui. Digita aqui. Alguém vai falar que não tem computador, mas... celular tem. O que é a Constituição Cidadã? O que quer dizer o artigo 5º da Constituição Cidadã? Lê lá. Vai encontrar até resumido a Constituição Cidadã. E se assistir aquele vidinho que eu acabei de compartilhar com vocês, vocês vão entender e escrever para mim quase que uma obra literária sobre o seu entendimento sobre a Constituição Cidadã. Por favor, não esqueçam. É uma tarefa que eu estou dando. Na minha opinião, na sua opinião, o que é a Constituição Cidadã? Eu já falei disso lá no comecinho, mas se você falar sobre isso, tá valendo. E é muito importante. Muito importante para quê? Porque a gente tem algumas normas institucionais e legais que vocês, para serem promovidos, vocês precisam enviar algumas atividades para o professor e o professor precisa enviar algumas atividades a vocês para que isso lhes dê um pouquinho de conhecimento a mais e que muito em breve vocês possam ter um pocão de conhecimento e falar, professor, aquilo que o senhor fez, o senhor poderia ter feito isso assim, assim, assado, tá? Penso que muito em breve, ainda não sei como, nós teremos encontros online. Mas enquanto isso não acontecer, assistam essa aula.
a Constituição Cidadã, o conjunto de leis que me deu muitos direitos, alguns deveres, para que eu viva em comunidade e como verdadeiro cidadão e pratique a minha cidadania. Tudo bem? Espero que sim. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.